Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre as guerras médicas, que é uma das guerras muito importante para o mundo grego. Com os desenvolvimentos das cidades gregas, se tornaram centros urbanos desenvolvidos e de civilizações complexas, de organizações estruturais, sociais, econômicas, bem definidas e independentes. Dentro do chamado período clássico grego, tivemos duas guerras muito importantes, as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Mas neste vídeo eu irei só abordar sobre as guerras médicas. A Guerra do Peloponeso deixarei para outro vídeo. As guerras médicas aconteceram entre os anos 500 a 479 antes da Era Comum. Foram causadas pelas invasões persas ao mundo grego. Para combater os persas, foi criada a Liga de Delos, com iniciativa da cidade de Atenas. Essa Liga de Delos contava com diversas cidades gregas unidas exclusivamente para combater os persas. Com a vitória dos gregos, Atenas passou a ser o maior centro comercial da Grécia, o que a torna imperialista e extremamente poderosa, passando a disputar o poder com Esparta, uma outra cidade muito importante da Grécia Antiga. Com essa situação, Corinto e Esparta se unem contra Atenas, que é a Liga de Delos, e criam a Liga do Peloponeso para poderem destruir a Liga de Delos. Enfim, aqui já se trata da Guerra do Peloponeso. O foco é as guerras médicas. Para começar, muitas pessoas perguntam: por que utilizar o termo de médicas? Será porque tinham muitos médicos nas guerras? Não, não tem nada a ver com os médicos. Esse termo surgiu porque os gregos chamavam os persas de medos. Na verdade, os persas e os medos habitavam no mesmo território, no Planalto iraniano. O que aconteceu? O grandioso imperador persa Ciro o Grande conseguiu derrotar os medos e deixá-los sob controle dos persas. Ou seja, conseguiu unificar. Então, dessa forma, os gregos passaram a chamar os persas de medos. Dessa forma, por isso que receberam o nome de guerras médicas. Mas o nome mais específico para essas guerras: guerras greco-pérsicas. Mas o termo guerras médicas também está correta. Até porque o pai da história, chamado Heródoto, foi o qual chamou dessas guerras de médicas. Para quem não sabe, Heródoto foi um historiador e geógrafo do século V, antes da Era Comum. Ele conseguiu presenciar as guerras médicas, ou guerras greco-pérsicas. Na verdade, ele foi uma testemunha ocular dessas guerras. A história é fascinante e indispensável. Já o historiador Tucídides escreveu a Guerra do Peloponeso. Enfim, entre os séculos VI e V antes da Era Comum, ocorreu a expansão dos domínios da Pérsia, demonstrando sua força militar. Quando essa expansão territorial se aproximou da Ásia Menor, em regiões denominadas pelos gregos, a Pérsia se tornou uma ameaça para eles. Esteve entre esses dois povos o destino da Antiguidade Oriental. Ao conquistar novos povos, os persas impunham suas vontades. Algumas cidades jônicas resolveram se rebelar contra essas imposições e contaram com o apoio de Atenas. O rei da Pérsia, Dário I, decidiu revidar. Em 490 antes da Era Comum, iniciou uma ofensiva contra o inimigo. O ataque foi vitorioso e várias cidades gregas se tornaram domínio persas. As guerras médicas são divididas em dois períodos: Primeira Guerra Médica e Segunda Guerra Médica. A Primeira Guerra Médica, ocorrida em 490 antes da Era Comum, foi a ofensiva do rei persa Dário sobre a Grécia para anexá-la à Pérsia. A batalha entre gregos e persas ocorreu na cidade de Maratona.
apesar de ter números de soldados muito superior ao dos gregos. Os persas foram derrotados. A cidade grega de Maratona ficou conhecida também por nomear a corrida de 42.195 km, hoje chamada de Maratona, por conta da história de que um mensageiro do exército foi enviado a Atenas para avisar sobre a derrota dos persas. Após percorrer a longa distância e avisar a vitória, o mensageiro morreu de ataque cardíaco. Segunda Guerra Médica. A segunda fase das guerras médicas ocorreu em 480 antes da Era Comum. Os atenienses fundaram a Liga de Delos, uma organização militar responsável por fortalecer as defesas gregas e evitar novas ameaças externas, como aconteceu com os ataques vindo da Pérsia. Xerxes se tornou rei persa, sucedendo Dário I, seu pai. Diante disso, Xerxes decidiu vingar a derrota sofrida durante a Primeira Guerra Médica. Na Batalha de Salamida, novamente gregos e persas entram em confronto, de modo que os gregos saíram vitoriosos mais uma vez. Os persas assinaram o Tratado de Susa, reconhecendo o domínio grego sobre a Ásia Menor e prometendo nunca mais invadir um território pertencente à Grécia. As consequências das guerras médicas foram hegemonia grega sobre o mundo antigo, investimento dos gregos em frota naval para evitar uma nova invasão inimiga vinda pelo mar. Atenas e Espartas se tornam as principais cidades-estado e criam ligas militares para expandir seus domínios e influências sobre a Grécia Antiga, que são as ligas de Delos e a Liga do Peloponeso, que dá início justamente à chamada Guerra do Peloponeso. Por hoje só, e até o próximo vídeo.